Vamos continuar falando sobre a teoria rawlsiana. Bem, no slide anterior, nós vimos posição original, que tem como pressuposto um véu da ignorância. Tá? O véu da ignorância consiste, imagine mesmo, um véu mental, intelectual, né? Que você não abandonou assim as suas noções, as suas crenças, os seus preconceitos, para assim nivelar, né? Ficar igual ao seu semelhante, né? Bem, nós vimos anteriormente, veja que o slide anterior vai falar sobre alguns princípios, né? Alguns princípios. Existe o princípio da justiça, existe o princípio de igual liberdade, existe dois princípios de igualdade. Princípio de igualdade de oportunidades, todos devem ter acesso equitativo aos bens sociais. Equitativo aos bens sociais. Um exemplo disso, como nós falamos, cinema. Todos devem ter acesso ao cinema. Por que só as capitais têm cinema? Por quê? Por que só as capitais têm teatro? Isso não é justiça. Não é justiça com uma equidade, né? Nós temos um esforço danado aqui em Corrente, na Casa de Cultura, para termos sessões fílmicas. Sessões fílmicas que falam, né, sobre determinados filmes que estão aí em cartaz, mas vem chegar aqui com um mês depois, 2 meses depois, mas pelo menos temos. Mas e o acesso a isso, né? O elevador quebrado, entende? E as outras cidades? Barreiras do Piauí, São Gonçalo, Juboés, Monte Alegre. Quais são os recursos culturais, fílmicos que essas pessoas podem ter? Orquestras, ópera, isso só tem em grandes centros. Só tem em grandes centros. Por quê? Então, todos devem ter acesso equitativo aos bens sociais, né? Shows gratuitos em Brasília, Rio de Janeiro, Teresina, tem shows gratuitos, né? Seja no teatro ou em praça pública, né? Em Bom Jesus tem um festival de rabeca, né? Esse ano talvez não tenha, geralmente é em setembro, outubro, nesses meses, tá? Então, princípio da diferença também. Princípio da diferença, correção das desigualdades. É na diferença que eu provo que eu sou justo. Todos nós, e aí já partindo para um outro conceito rawlsiano, e demonstrando aqui esses conceitos de maneira mais pontual, vamos observar o seguinte: percorrendo tal caminho, deriva 2 princípios, como acabamos de ver: a liberdade igual, né, e a igualdade democrática, a qual se ramifica em 2 componentes. Primeiro componente, princípio da diferença, como acabamos de ver, e o princípio da oportunidade justa. O princípio da oportunidade justa. O princípio 1, ou seja, da liberdade igual, consiste basicamente da atribuição dos direitos e deveres fundamentais ser igual para cada um. Né? Atribuições e deveres direitos e deveres ser igual para cada um. Né? Igualdade de direitos e deveres. Ninguém vai ter mais direitos, que outro cidadão. Né? Isso é a justiça, como equidade. Né? Outra coisa. Ou seja, a sociedade deve assegurar a liberdade máxima para cada indivíduo e que seja compatível com a liberdade de todos os demais. Como eu dei o exemplo, será que eu tenho liberdade para estudar atualmente? As minhas condições sociais, econômicas, veja o tripé: política, econômica e quem lembra? Moral, né?
Será que eu tenho liberdade para estudar? Não, não tenho liberdade porque eu tenho até vontade, força de vontade, boa vontade para estudar. Mas muitos estudantes do Brasil, por isso que essa campanha adia Enem, e tem que adiar para fevereiro. Porque eu estou impedido de estudar, não porque eu não quero, mas porque minhas condições... Tem muito estudante, eu nunca subestimei estudante do ensino médio. Tem muitos estudantes que levam a sério o estudo. Tem estudante realmente que quer malandrar. Isso aí é fato. Como também tem na faculdade Cerrado que quer malandrar. Né? Do primeiro ao nono. Do primeiro ao nono. Né? Tem estudante aí que às vezes carrega o curso com a barriga. Tudo bem, ok. Você tem um dinheiro para gastar, pague. Paciência, né? Paciência. Agora, tem estudante que leva muito a sério. E os estudantes do ensino médio, tem estudantes do ensino médio que eles, sabe, lutam, se desesperam e querem realmente atingir uma boa nota, um coeficiente bom no Enem para conquistar uma vaga decente numa universidade. Mas como, professor? Olha, eu tenho um cursinho pré-vestibular, pré-Enem, e muitos estudantes vieram para o professor, não tem como, velho. Não tem como. Eu estou com o celular da minha mãe, ela precisa também, e está impossível. Manda como você quiser a sua redação, tenta ver aí um... Enfim, eu tento fazer a minha parte e mais um pouco. Mas tem momentos que não dá. Então, eu estou impedido, o estudante está impedido, ele tem liberdade. Mas a sua liberdade é castrada, é podada pelas condições sociais que o cercam. Entende a desigualdade da própria liberdade, do conceito de liberdade? Então, o John Rawls vai falar, olha, ou seja, a sociedade deve assegurar a liberdade máxima para cada indivíduo e que seja compatível com a liberdade de todos os demais. De todos os demais. Na realidade, infelizmente, não acontece isso. Isso é que está teorizando. Uma coisa é teoria. John Rawls é muito feliz nisso. E ele levanta essa reflexão. Espera aí. Existe desigualdade no próprio conceito de liberdade. Porque as causas sociais, as condições sociais que eu me deparo, as questões sociais que eu me deparo, elas me impedem. Elas me impedem de estudar. De estudar. Veja, eu tenho liberdade para estudar, eu tenho liberdade para refletir, eu tenho liberdade para escrever, para ser o que eu quiser, ok. Mas como eu posso fazer isso tudo se o meio que estou inserido me impede? Então, eu sou determinado, infelizmente, pelas minhas circunstâncias precárias. Sou livre. No entanto, eu sou livre até onde minhas circunstâncias determinam. Entende? E essas aulas remotas, vocês têm maturidade para estudar, têm disciplina, vocês estão em outro patamar, vamos dizer assim, de conhecimento. Né? Estão estudando num curso superior. Mas não venha dizer que o estudante de primeiro ano tem rendimento. Não, que não tem rendimento. Não tem rendimento. Eles não estão acostumados, o brasileiro não está acostumado a esse estudo remoto. Não está acostumado a esse estudo. Morro cabeça no tempo. O estudante vai ter rendimento em aulas remotas? Currais vai ter rendimento? Palmeiras do Piauí vai ter rendimento? Não vai. É nem aqui em Corrente. Em muitos lugares do Brasil. Então, eu sou podado, a minha liberdade é podada devido às circunstâncias que eu estou envolvido. O princípio 2, qual é o princípio 2? Igualdade democrática. O princípio 2, que é a igualdade democrática, delimita que as desigualdades, veja bem, delimita que as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de maneira que, ao mesmo tempo, qual é o A? Princípio da diferença, né? O princípio da igualdade democrática delimita que as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de maneira que, ao mesmo tempo, o princípio da diferença possam beneficiar os membros menos favorecidos da sociedade e o princípio da oportunidade justa
sejam ligados a cargos e posições em condições igualitárias e justas de oportunidades. Perceberam? Os membros menos favorecidos da sociedade e o princípio da oportunidade justa sejam ligadas a cargos e posições em condições igualitárias e justas de oportunidades. Eu não posso ter uma magistratura só de brancos. Eu não posso ter uma magistratura só de brancos. Como 70% da população brasileira é negra, e eu vou ter juízes, o corpo de juízes, de magistrados, desembargadores, todos brancos. Como é que pode isso? Onde eu me enxergo? Qual a minha representação aí? Eu, como negro, como eu vou ser representado? Eu, como indígena, como é que eu vou ser representado em um hospital público sendo todos brancos? Entende isso? Então, justiça é equidade. Ah, não, eu dei uma oportunidade igual para todos. Vamos colocar assim. O Enem gratuito, ninguém paga inscrição. Ok, tá tudo, uma oportunidade igual. Vamos lá. O professor não tem internet para fazer inscrição. Como é que eu vou fazer? Está em pandemia, eu tenho que sair no Lan House. A Lan House está fechada. Não é serviço essencial. E agora? O vizinho troca a senha do Wi-Fi toda semana. Como é que pode? É igualdade? É igualdade. Ok. Tranquilo. Inscrições gratuitas. Mas como eu vou poder fazer inscrição do Enem se eu não tenho internet? Se eu não tenho internet. E agora? Tá, tudo bem. Inscrição gratuita, internet. Para todo mundo. Satélite, deu um jeito aí, o Brasil conversou, deu um jeito. Internet para todos. Inscrição gratuita, internet para todos. Ótimo, professor, que bom. Vou fazer minha inscrição. O Enem em novembro ainda? É. Mas, professor, minha escola, dia sim, dia não, tem aula. E eu não tenho, não. Como é que eu vou fazer? Eita, o estudante do Dom Barreto está todo dia lá na aula, ó. Eita, o estudante do São José está todo dia tendo aula. Do IBC, do Colégio Seve em Teresina, do Monteiro em Barreiras, Positivo em Barreiras, Objetivo. E agora? Mas eu, professor, não tenho condições de pagar um cursinho, não. Não tenho condições. Eu estou enviando a redação para o senhor. Eu tenho internet agora. O governo liberou. Mas meu pai e minha mãe estão desempregados. E aí? Eu vou mandar, professor. Vou mandar as redações. Mas o Enem ainda é em novembro? Mas eu não tenho aula de matemática, eu não vou revisar e minhas dúvidas, professor. Tá entendendo? Não tem como. Tem que adiar. Tem que adiar. E eu estou falando isso uma coisa, que a desigualdade no Brasil é acentuada. Né? A desigualdade no Brasil é acentuada. Nesse sentido. 30 e 60 dias, não. Tem que ser em fevereiro a prova. E não pode ter carnaval, porque se tiver carnaval, vai ter outra onda de coronavírus. O coronavírus começou no carnaval. Viu? Só um detalhe. Começou no carnaval isso. Deveria ter sido cancelado o carnaval. E esse ano nunca se falaram em cancelamento de carnaval. Deve se falar para o próximo ano. Mas não tem planejamento, né? Não tem planejamento. Isso se chama previsibilidade de risco. Na administração a gente chama de previsibilidade de risco. Então, deve-se haver. Mas, continuemos. Então, igualdade de oportunidades para quem tem menos. Né? Para quem tem menos. Eu não vou ter um representante na OAB mulher? Como assim? Que igualdade é essa? Ah, a prova está lá. Mas e a seleção para estar lá na OAB? Como é que vai ser isso? Quer dizer que a representante da mulher é um homem? Como assim? Entende? Não tem como. Deve-se haver esse sistema de equidade. E olha aqui uma imagem muito feliz para nós entendermos o que é equidade. Né? A diferença entre igualdade e equidade.
eu dou a mesma oportunidade para todos. Para todos eu dou a mesma oportunidade, tá? Rawls sugere, vamos analisando a imagem enquanto vocês me ouvem. Rawls sugere que tais princípios devem seguir uma ordem serial. Nesse caso, o princípio liberdade igual teria prioridade sobre o princípio igualdade democrática. O que significa dizer que o princípio da liberdade não deve, em hipótese alguma, ser abdicado pelo princípio da igualdade. Né? Ao mesmo tempo, o componente A, que é o princípio da diferença, e o componente B, que é o princípio da oportunidade justa, né? Ao mesmo tempo que o princípio da oportunidade justa teria prioridade sobre o princípio, sobre o componente da diferença, do princípio da diferença. Ou seja, satisfeito o componente da oportunidade justa, é possível se utilizar o princípio da diferença. Oxente, professor, como assim? Acabou de dizer que é para ter igualdade, que é para ter equidade, oportunidade justa, e todo mundo tem que conquistar o mesmo um emprego, ou até mesmo ingressar numa universidade. Tá certo. Mas é que o princípio da diferença ainda vai persistir? Sim. John Rawls fala o quê? Olha, uma sociedade tem pessoas que se destacam, tem pessoas que têm talentos e competências maiores que as outras, tem aptidões maiores, elas desenvolveram aptidões maiores. Né? A diferença não está nesse aspecto, né? É claro que existem diferenças sociais, mas a diferença que John Rawls está falando é a diferença de capacidades. Tem pessoas que são mais capazes, por exemplo, para números. Elas vão se destacar nisso. Elas vão se desenvolver nisso. E daí o mérito dela, né? Porque elas desenvolveram essas habilidades. Já tem pessoas que são mais afeitas às letras, e tem pessoas que são mais afeitas, por exemplo, e tem uma habilidade. Isso não é dom, não é mágica, é porque elas se esforçaram, desenvolveram essas capacidades, por exemplo, para aprender línguas, né? Para aprender, nossa, 12 línguas você sabe 5 línguas, sim, mas estudou muito, sabe? Treinou seu cérebro para isso, foi, né? É claro que ela, diante de um concurso, diante de outra, não, mas mas veja o esforço dela. Veja o esforço dela. O Rawls não está preocupado agora, nesse momento, com as diferenças sociais. Existem diferenças sociais e o Rawls não despreza essas diferenças sociais. Né? Ele está falando em aptidões, em capacidades que cada um desenvolve. Essas diferenças existem. Né? E existem essas diferenças. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, e a meritocracia? E o mérito foi por mérito. Vamos analisar o que é mérito. Vamos na seguinte construção imaginária. Né? Na seguinte construção imaginária. Suponhamos que eu dê uma prova para vocês. Uma prova para vocês. E não coloque nenhuma questão. E tem muitos alunos aí bons de escrever e tal. Tem outros alunos que não são bons, mas eles acertam mais questões objetivas. Eles têm uma capacidade interpretativa muito grande. E eu só coloco questões subjetivas. Né? Subjetivas. Eu não oportunizei aquele estudante que se destaca mais em raciocínio lógico as questões que ele se destaca. Não foi uma prova justa. Entende? Não foi uma prova justa. Quando nós vimos aqui a imagem do lado e vemos igualdade e oportunidade, veja que igualdade está aqui. Eu dei uma oportunidade para todos. Igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades. Né? Eu dei para ela e para a Hilda, para todos aí, as mesmas oportunidades. Ou seja, de estudar. A propaganda diz isso. Estude. Estude de casa, estude do livro, estude. Era melhor mudar o verbo. Lute.
porque é uma luta, né? Vocês sabem mais do que eu, né? Entende? E a equidade não. A equidade é o seguinte, olha, nós entendemos a situação de cada um tem sua particularidade, e eu entendo que a sua liberdade é podada pela condição social. Diante disso, eu vou dar mais oportunidade a quem tem menos. E aí sim, a equidade é adaptar as oportunidades, deixando-as justas. Diante de um jogo, eu dou um banco do mesmo nível para todos. Ok, oportunizei, dei o acesso ao jogo. Mas espera aí, não deu acesso, porque o meu banco, eu sou pequeno, tenho 1,60 m, enquanto que o Marcos Vinícius é maior do que eu, ele tem 1,75 m, ele vai ver melhor o jogo do que eu. Então, eu tenho que dar mais oportunidade àqueles que têm menos chances, que tiveram menos oportunidades, ou até mesmo as condições são precárias para determinado objetivo, como o estudo, como acesso à cultura e tudo mais. Por isso que muitas empresas em capitais dão vale cultura, ou seja, descontos em cinemas. Por isso que tem também, com a carteira de estudante, você tem meia entrada, né? Tem meia entrada. E se você não tem a carteira de estudante, passando esse período, já que vocês vão passar 5 anos estudando direito, faça no site da Uni. Eu não sei como é que está o valor. Na época que eu fiz, eu era estudante de administração pública, consegui muitos filmes, quando eu ia a Teresina, pela metade do preço. R$6, por exemplo, eu pagava em um filme. Mas, enfim, isso aí é para outro momento, vocês podem acessar o site da Uni. Vocês entenderam que é igualdade e equidade? Equidade é modificar, adaptar as oportunidades, deixando-as justas. Eu oportunizei o acesso à cultura. Oportunizei. Sim, mas e aí? Você tem um elevador para o cadeirante? Você tem um fone de ouvido para quem é cego? Tem um fone de ouvido para ele escutar o áudio e tentar assimilar as cenas? Tem alguém narrando o filme para ele? Como é que é? Ou até mesmo, será que e para Libras, para o surdo, tem alguém no canto da tela fazendo o braille, a Libras para ele, linguagem, né, de sinais? Entende? Então, isso é oportunizar, adaptar. Mais uma vez, olha outra cena. Isso é equidade. Isso é equidade. Tá? Tem um cadeirante. Aí sim é inclusão. Inclusão. No outro slide tínhamos a igualdade, equidade, mas não tinha inclusão. Aí sim, aí é o exemplo maravilhoso de equidade. Veja que o cadeirante agora tem acesso. Eu dei oportunidade. No primeiro aqui tem igualdade. Eu dei oportunidade. Tem o cinema, mas a escada. E a escada? Como é que eu vou... A humilhação de pedir ajuda aqui, para algumas pessoas, é constrangedor. É constrangedor. Né? É constrangedor. E aí, eu tenho que adaptar. Tem que fazer uma rampa. Espera aí, essa pessoa também é gente. Ela tem capacidade de assistir, entender. Ele é um cidadão como qualquer outro. Tá? Então, dessa forma, a justiça equitativa é fruto da busca de um ideal de justiça, que consiga, de certa forma, neutralizar as contingências, as intempéries circunstanciais sociais, biológicas, no que se refere às habilidades naturais que deem vantagens, em alguma instância, ao indivíduo, né? As quais são arbitrárias de um ponto de vista moral. Né? São arbitrárias de um ponto de vista moral. Assim, ao retomar a figura do contrato social como método, Rawls não tem como objetivo fundamentar a obediência ao Estado, como a tradição dizia, ligando-se a Kant, no construtivismo kantiano, a ideia do contrato é introduzida ao recurso para fundamentar um processo de eleição de princípios de justiça, que são, assim, descritos por ele, como nós vimos, o princípio da liberdade igual, o princípio da diferença e o princípio da oportunidade justa.
E aí temos o princípio da liberdade e o princípio da igualdade. O princípio da igualdade. Cada pessoa, princípio da liberdade, cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais que sejam compatíveis a um sistema de liberdades para as outras. Para as outras. Nós já debatemos isso, né? É devido por isso que é importante a justiça e o olho do Estado também. Observar e atender às necessidades. Não é deixar lá vão ter as empresas privadas que vão tomar conta do Brasil. Não. O Estado, sim, tem autonomia e deve assumir as rédeas e dar oportunidade às pessoas. Né? E dar oportunidade às pessoas. Está no centro, no meio urbano, as casas são mais arquitetadas, são mais distantes umas das outras. É diferente de você estar na favela. É diferente de você estar numa periferia, onde as casas são pinadas, são próximas umas das outras. E isso, perfeitamente, está atrelado demais à inclusão. Muito bem. Quem foi que falou aqui? Hilda. Isso mesmo, Hilda. Isso mesmo. Vejamos outra hipótese, para compreendermos ainda mais o que é equidade e igualdade. Eu acabei de dar um exemplo com vocês, mas vamos imaginar agora uma competição, certo? Uma competição. Uma competição onde o professor diz o seguinte: para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Né? Para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. E você pode imaginar o Enem, ou uma prova de concurso, ou até mesmo uma prova, né? Como qualquer outra, né? Exame que você já tenha participado. Por favor, subam naquela árvore. O exame que os animais vão ter que fazer é subir nessa árvore. Temos aí um pássaro, tranquilo. Temos um macaco, isso aí tira de letra. O pinguim, coitado, pode até chegar lá, mas eu acho meio difícil. O elefante, então, e o peixe? Piorou, e a foca? E o cachorro? E o professor? O professor É uma competição. Eu dei o mesmo exame para todos. Eu fui igual. Oportunizei o mesmo exame. Mas não fui equitativo e não fui justo. E não teve inclusão nesse. E nem liberdade. Porque não há liberdade nesse exame. E liberdade não entende, eu vou fazer o que quiser. Não. Liberdade é, a partir das minhas capacidades, poder adequar a este exame, a esta prova. Como, por exemplo, tem muitos estudantes surdos. Eles não têm obrigação de aprender o português, não. O Brasil é bilíngue. O Brasil é bilíngue. Português e Libras, língua brasileira de sinais. À medida que nós não sabemos Libras, por que eles deveriam saber? Por que eles deveriam saber? Então, a redação será transcrita, eu irei em linguagem de sinais, será transcrita por alguém. Aí sim, é inclusão e equidade. Inclusão e equidade. Por isso que tem uma professora de Libras dentro da sala de aula, caso haja um estudante surdo. Compreendem? Olha aí. A propaganda do Enem já saiu. As inscrições são do dia 11 a 22 de maio. No final da propaganda só faltou você que lute. Você que estude. Ora, mas como é que eu vou estudar? Como é que eu vou estudar? Melhorou o áudio? Deve ter. Tá melhor agora? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou estudar? Entende? Então, não há equidade no Enem. Tem que ser em fevereiro ou março, né? Poderia ser até em julho, né? Poderia ser. Porque aí os estudantes estudavam
voltaria, tinha essa atmosfera de estudo, de cursinho, sabe? Tá todo mundo arrefecido, tá todo mundo dentro de casa, né? Tá todo mundo, sabe, anêmico no estudo, porque não há. Olha, o ser humano é um ser de contato, sociabilidade. Nós nos sociabilizamos aqui, mas uma hora que olha, e vocês vão concordar comigo, tem uma hora que dá, olha, chega, basta, não dá, chega de celular, chega de computador, eu quero viver agora com alguém, conversar tete a tete, né? É assim, o ser humano é um ser, quem não assistiu o filme Náufrago, assista. O ser humano é um ser que é sociável, é comunicativo. Se você passar 2 dias calado, você fala sozinho. É assim. E como é que eu vou estudar sem compartilhar, sem trocar ideias? E, professor, Oi. e eu agora, que tipo assim, eu vou fazer Enem só para fazer também, né? E se eu conseguir uma federal, melhor para mim, obviamente. Mas, enfim, e tem a opção agora de impresso e digital, hein? Na opção da inscrição. Tem impresso e digital, mas esse Enem digital não vai funcionar. Vocês vão ver, vocês vão me contar. Eu não sou a mãe de Ná, mas estou prevendo aqui que não vai ser uma catástrofe. Se há vazamento no Enem impresso, imagine no Enem digital. O que os hackers brasileiros e mundiais também, olha, não, eu torço que dê certo. Ótimo, tomara que dê certo. Beleza, né? Tomara. Agora, não tem como. O Brasil não está preparado para essa inovação. Tem que ser muito planejado. Deveria ser um trabalho de 2, 3 anos para fortalecer o sistema, a tecnologia brasileira, né? Se municiar de todos os, né, possíveis hackers ou possíveis entradas para ter esse exame, né? Vai haver vazamento. Eu torço que não haja. Mas eu estou sendo bem realista. Né, bem realista. Não dá certo Enem impresso. O que poderia ser é ter 2 prazos para o Enem. Ter 2 provas. Aí sim, uma no meio do ano, né, e outra no final do ano. Aí sim daria certo. Uma no meio do ano, em julho, e outra no final do ano. Né? Aí sim poderia haver impresso, né? Digital. Eu acho muito. Economiza a natureza e tal. Sim, mas esse papel pode ser reciclado também. Né? Então, sem aula, sem acesso à internet de qualidade, sem paz. Pessoal, estudar, para mim, é paz. Eu preciso de paz para estudar. Como é que o meu pai e minha mãe estão desempregados e eu vou ter paz para estudar? Eu vou ter condições para estudar? Eu estou perturbado psicologicamente. Eu estou. O estudante brasileiro está perturbado. Tá. Inquieto, estressado. Não tem como. Do reforço, assim, por exemplo, no caso, eu tenho auxílio à internet e outros alunos de cidade do interior, por exemplo, já não tem um professor ali na base para ter um estudo como é complicado. Não dá. Então, eu através o exemplo que eu mais utilizei aqui foi o Enem, né? Mas existe dezenas de outros, né, de exemplos como a entrada no serviço público, né? A entrada no serviço público. Sim, se perturba, sim. Se perturba. E não se sinta, você é a única que está assim. Não. Eu tenho horas também, minha esposa está aqui de prova, olha, eu isolo o celular, às vezes você me vê, manda mensagem, eu demoro para responder, é porque, de fato, eu fico isolado. Não. Essa campanha que eu estou fazendo nas redes sociais, a de Enem, porque é complicadíssimo a ver o Enem, e eu sinto pelos estudantes. Eu sinto, porque também fui estudante e foi muito difícil na minha época também. Não há o mínimo de apreço pela Constituição brasileira. Né? Não há. Por que eu falo Constituição brasileira? Porque está expresso na Constituição. Né? Igualdade não é todo mundo igual. Tem esse conceito errado de igualdade. É tratar os iguais na medida das suas diferenças. Tá? É oportunizar mais para quem tem menos. Já dizia o sábio Aristóteles. Né? Dar mais acesso, dar mais oportunidade a quem de fato necessita. É muito fácil um estudante de Dom Barreto dizer que vai fazer o Enem. Ele está preparado. Estudou a vida inteira no Dom Barreto.
A vida inteira. Ele sabe um pouco de francês, ele sabe inglês, sabe xadrez, o raciocínio lógico dele é lá em cima, porque toda a infância dele foi preparado para isso. O estudante que teve agora uma base no ensino médio, para pegar o tranco aí para o Enem, não tem como, velho. Não dá. Não dá. E vocês também. Eu entendo perfeitamente a situação intelectual e emotiva e situacional que nós estamos vivendo. Né? Muito difícil mesmo. Bem, o equilíbrio reflexivo de John Rawls, sabemos que John Rawls propôs o equilíbrio reflexivo como um exercício epistemológico, esse exercício teórico de conhecimento, de determinação de princípios gerais que deveríamos adotar. Né? Que deveríamos adotar. Esse equilíbrio não reflete o estado atual da psicologia de nenhuma pessoa, evidentemente, mas nos ajuda a entender a realidade em que vivemos. Né? Bem, aqui eu separei alguns incisos e artigos da Constituição, onde temos esse termo da igualdade, né? O artigo 5º, que já mencionamos aí, alguns estudantes já mencionaram, a igualdade, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, enfim, nos termos seguintes. Aí ele vai destrinchar uma série de incisos. O 206 também fala da igualdade de ensino, né? Igualdade de condições e permanência na escola. Isso aí está incondicional, a ver o Enem, por exemplo. Né? E nesse 1 minuto que resta, eu gostaria de ler o seguinte para vocês. O princípio da igualdade prevê a igualdade de aptidões, veja, a igualdade de aptidões e de possibilidades virtuais dos cidadãos de gozarem de tratamento isonômico, isonomia, o princípio da isonomia pela lei. Por meio desse princípio, uma palavrinha nova aí para vocês verem, né? Por meio desse princípio, são vedadas as diferenciações arbitrárias e absurdas. Atentem bem para isso. São vedadas as diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis pelos valores da Constituição Federal e têm por finalidade limitar a atuação do legislador, do intérprete ou autoridade pública e do particular. Então, igualdade não é nivelar todo mundo. Né? Está nessa seara da igualdade, mas isonomia tem muito mais a ver com inclusão e equidade, viu, Hilda? Foi Hilda que falou? Acho que sim. Tá? Isso mesmo.